Bom, então a ideia essa aula é extremamente longa, tá? São aí pelo menos 8 horas de, de aula que eu tentei resumir em 40 minutos e 2 aulas de 40 minutos, né? Então, assim, eu não, obviamente, não vou falar de tudo, né? Eu, pelo menos de uma forma tão aprofundada, e vou dar um parecer, assim, geral, né, de como funciona o nosso dia a dia como oncologista clínico, né? Algumas coisas, obviamente, vocês, a maioria já sabe, outras coisas não, né? Então, a ideia é meio que nivelar o conhecimento do grupo, né? Para a gente seguir aí e trocando ideias. Eu vou, acho que a parte mais rica depois vai ser o espaço para dúvidas, né? Porque muitas coisas eu não vou lembrar, eu sugiro que vocês anotem as dúvidas, né? Ou até as complementações, muitas coisas que eu vou deixar de falar para não se estender muito, tá bom? Então, uma breve introdução, né? Isso é uma coisa bem sabida já de todos, né? Que o câncer está aumentando por vários motivos, né? Tanto pelo aumento da incidência quanto pela prevalência, por motivos aí de melhorias na qualidade, na expectativa de vida, na melhoria da abordagem do diagnóstico e também do tratamento, aumentando a expectativa de vida desses pacientes, no caso aqui aumentando a prevalência, e também pela mudança do estilo de vida, né? Então, pelos hábitos de vida. Lembrar sempre que o tratamento é extremamente complexo, vocês vão ver nessa breve explanação, e sempre lembrar que a cura, que o câncer tem cura, né? Então, a gente tem que também trabalhar com essa quebra de paradigma, né? Que quando se fala em câncer, a pessoa já se vê no ato fúnebre, né? E que, na verdade, não, nem sempre é assim. Na maioria das vezes, inclusive quando o diagnóstico é precoce, é curado, tá? Então, isso é uma coisa também que vocês já sabem, né? Vocês estão vendo aqui eu mexi no cursor? Sim? Sim. Tá. É que eu deixei só a tela do PowerPoint aqui, então no chat eu não vou, se vocês responderem, eu não vou saber. Uma coisa que todo mundo já sabe também, ou pelo menos a maioria, né? Conforme vem passando aí as últimas décadas, o perfil de mortalidade por doença vem mudando, né? Com uma queda drástica nas causas de morte por doenças cardiovasculares, né? E aí agora em algumas cidades brasileiras, por exemplo, aqui em Santa Catarina nós temos 10 no último censo, 10 cidades onde a causa de morte, principal causa de morte é o câncer. E isso aí é uma tendência geral, né, de todas as cidades aí nos próximos anos, em que o câncer será a principal causa de morte, excetuando as causas violência, né, causas externas. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né, tanto como profissional médico quanto pesquisador, né, porque a gente vai ter bastante trabalho para isso aí, né, muito mais que o Covid, com certeza. E os casos de câncer estão aumentando, principalmente, que eu falei para vocês, por causa do aumento da incidência, né, pelo aumento da expectativa de vida, pelo estilo de vida, e uma coisa também que pouca gente fala, né, é pelo aumento da prevalência, né, o número de casos antigos, né, e isso tem muito a ver com todo o progresso que tem acontecido em relação ao tratamento, né? Então, a gente tem vários exemplos de neoplasias que há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, a expectativa de vida beirava ali os 4, 5 meses, né? E hoje, essa expectativa de vida aí passa de 5 anos. Então, aumentando a expectativa de vida desses pacientes, né, invariavelmente aumenta a prevalência do caso de câncer. Tá? Só para relembrar que a principal causa de câncer nos homens é o câncer de próstata, é o que mais tem, né, o mais prevalente, e nas mulheres o câncer de mama, excetuando aqui os casos de câncer de pele. Tá? Mas, embora seja o principal, o câncer de mama seja a principal causa de câncer como um todo, só que esse gráfico aqui do GlobalCan, somando todos os tipos de câncer, né? Então, câncer de mama é mais prevalente na mulher, câncer de próstata no homem, né? De uma maneira geral,
câncer de mama aí ganha disparado de todos os tipos de câncer. No entanto, o mais mortal, o mais fatal ainda é o câncer de pulmão, tá? Somando todos os tipos de câncer, o câncer de pulmão, ele é o mais letal, é o que mais mata, tá? Essa curva certamente vai mudar nos próximos anos, tá? Pelo advento de muitas alternativas terapêuticas. Esse aqui é um exemplo do que eu estava falando antes para vocês, né, que há 10 anos atrás a expectativa de vida beirava alguns meses, certo? E hoje o câncer de pulmão, aí, doença metastática, né, eu estou falando, muitas vezes passa de 5 anos, e eu falo assim de 5 anos porque os dados dos últimos tratamentos são imaturos, né? Mas pela curva de Kaplan-Meier de sobrevida, muitos desses pacientes, em torno de 20%, podem até ser curados com as últimas técnicas de tratamento. Tá? Então, essa mortalidade aí dos pacientes com câncer de pulmão vai mudar. E olha só o câncer de próstata, né? Num grupo geral, nos homens, tá? É o sexto mais comum, é o mais letal, digamos assim, num contexto geral. Justamente porque o câncer de próstata tem muitas alternativas terapêuticas e cada vez vem surgindo mais. Assim como o câncer de mama, né? Olha só a diferença, né? O câncer de mama é extremamente prevalente na mulher, né? Mas é o segundo em mortalidade, justamente porque também tem muitas alternativas terapêuticas. Só fazendo uma breve, aqui a gente tem um grupo bastante heterogêneo, né? Eu acredito que todos, eu não vou saber agora eu vou dizer quem não é da parte acadêmica aí, mas só relembrando, né, que a maioria do problema originário do câncer, né, é lá no núcleo, né, e dentro do núcleo, geralmente no interior da fita de DNA, né? Não só a gênese do problema está aqui, mas também muito dos tratamentos e da explicação de como funcionam os mecanismos de tratamento também dá-se dentro da fita do DNA. Tá? A grande parte, nem todos, né? Mas radioterapia e alguns tipos de quimioterapia, por exemplo, né, atuam nessa região aí. A gente costuma dizer, né, falar muito em terapia-alvo, né, como se fosse uma terapia nova, e realmente a gente delinea essa denominação terapia-alvo como uma coisa nova, né? Mas a própria quimioterapia, ela tem um alvo, né? E o alvo dela é o DNA. Na maioria das vezes, tem outros alvos também, né? Esse aqui é só um outro slide, lembrando de como funciona toda a divisão celular, né? Esquemático, de uma forma bem reduzida, né? E para mostrar para vocês, para relembrar, que a maioria dos problemas acontece nessa fase do ciclo celular, né, na fase de síntese de DNA, mas pode ocorrer também na síntese de DNA e proteínas, né? E muitas vezes também a própria quimioterapia atua nesse momento aqui do ciclo celular, né? Também um desenho bastante resumido de tudo que da maquinaria, né, da multiplicação do DNA ou da síntese de RNA mensageiro, porque a gente também não pode esquecer que os defeitos podem ocorrer não só na multiplicação da fita de DNA, mas também no repetido processo de síntese de RNA, né, para produzir alguma proteína, por exemplo, pode surgir um erro de síntese desse ácido nucleico, né? Qualquer defeito em alguma dessas proteínas, né, pode, então, sobressair aí uma mutação e, por consequência, outras falhas advir aí o câncer, tá? Então, a gente só, é muita coisa para a gente falar, né? Para surgir o câncer, tem que ter muitas coisas, né? Não basta ter só alteração, por exemplo, nos proto-oncogenes, né? Mas a gente tem que ter uma falha, uma mutação aí nos genes supressores do tumor. Toda hora a gente está produzindo alterações genéticas, né? Mas toda hora também a gente tem mecanismos de reparo que nos protegem de que essa célula evolua para uma doença, no caso, o câncer. A gente tem fatores genéticos e fatores ambientais que podem predispor a essa mutação e o advento da doença, né?
que vai fazer esse desbalanço aí em relação à ativação de genes proto-oncogenes e a inativação de genes supressores tumorais e a manifestação clínica dessa doença, né? Então, dependendo da proteína que for mutada, né, isso vai sendo acumulado, mutações cumulativas, levando com que as células adquiram a capacidade de se proliferar, de aumentar a sua sobrevida, retardando a apoptose, né, adquirindo a capacidade de produzir vasos sanguíneos para o seu leito, né, e também adquirindo a mobilidade. A maioria das células do nosso corpo não tem essa capacidade de se mobilizar. As células neoplásicas, elas adquirem a capacidade de se mobilizar e invadir, e principalmente uma característica fundamental para as células neoplásicas, que é a aquisição da capacidade de se adaptar a outros ambientes, né, hostis para as células normais, né? E isso já foi hipotetizado e comprovado lá por Darwin, né? Que é a evolução adaptativa. Não, a gente ouviu falar muito na biologia em relação à adaptação, a evolução adaptativa dos animais, né? Mas a gente comprova isso, e a gente sabe que isso funciona assim também para as células tumorais. Elas vão crescendo, adquirindo mutações, e elas vão se adaptando a outros ambientes, né, do nosso corpo. Por exemplo, se a gente pegar uma célula normal da mama e implantar no leito, no parênquima hepático, ela não vai ter a capacidade de sobreviver no ambiente hepático. Agora, a doença, a célula metastática, né, a célula tumoral metastática, ela já adquiriu a capacidade de se adaptar em outros tecidos. E a célula tumoral que metastatizou para o leito, para o parênquima pulmonar, ela não vai ser a mesma, não tem a mesma capacidade de se adaptar da célula que metastatizou para o osso, por exemplo. Então, é todo um processo evolutivo de adaptação. Esse aqui é o último hallmark do câncer, são as marcas do câncer, né? Então, assim, o auge, né, da doença, as células adquiriram a maioria dessas adaptações e a maioria dessas mutações, né? Há uns 15 anos atrás, o hallmark eram mais ou menos uns 6, assim, mas conforme seis características, né, pelo menos que foram descobertas. Então, cada vez vão surgindo mais características, conforme a gente vai entendendo a doença, né, a gente vai entendendo o que essas células são capazes de fazer para se adaptar ao meio hostil, digamos assim, às células normais, mas principalmente também, e isso é importante, porque esses hallmarks, eles são também alvos terapêuticos, né, para controle e tratamento da doença. Essa aqui é só uma outra representação gráfica de como as células vão adquirindo as mutações, conforme vão adquirindo as mutações, vão adquirindo paralelamente a capacidade, né, de características, a adquisição de outras características, né, como mobilização, invasão, né, e a adaptação a outros tecidos. Isso é mais ou menos a patogênese, né, como extremamente resumido, né, vocês sabem disso, mas só para introduzir o assunto. Como que o paciente que desenvolveu o câncer, ele vai se apresentar para nós, né? Isso vai depender extremamente, então, assim, a doença é complexa do início ao fim, né? É complexa da sua gênese, é complexa da sua apresentação clínica, é complexa no diagnóstico, como eu vou falar para vocês, e é complexa no tratamento, né? E é isso que instiga né, muitos profissionais, e eu sou apaixonado pela oncologia, justamente por isso, né? Porque é uma entidade médica extremamente complexa do início ao fim, né? Da parte clínica, talvez seja a especialidade clínica, puxando o braço para o meu assado, né? Mas eu considero a especialidade clínica mais completa, né? Porque envolve, vocês estão vendo, toda essa parte aí de genética enfim, de biologia molecular, imunológica, e da parte assim mais macro, digamos assim, da especialidade médica, envolve desde a neurologia até a dermatologia, né? Então tu tem que saber um pouquinho de dermato, de pneumo, de cardio,
né? Então, é uma especialidade que é interligada com praticamente todas as outras especialidades médicas, sem falar com todas as outras especialidades da ciência, né? Em relação à apresentação clínica, isso vai variar muito, tá? Extremamente muito, tá? Porque vai depender do órgão onde se originou esse tumor, vai depender da localização. Então, por exemplo, um tumor se originou no sistema nervoso central, é o mesmo órgão, mas numa localização diferente, vai ter uma apresentação clínica diferente, né? É um tumor que se originou no pulmão, tá? Mas é mais no hilo hepático ou mais na periferia? Vai ter sintomas diferentes. A histologia é um neuroendócrino, é um adenocarcinoma, é um epidermoide, vai ter a clínica diferente também, a epidemiologia é diferente, né? E principalmente e também, não principalmente, mas também o indivíduo, né? Digamos que o tumor é o mesmo tumor, a mesma localização, o mesmo órgão, a mesma histologia, mas indivíduos diferentes, né, com idades diferentes, né, vai ter uma apresentação clínica também diferente. Então, a apresentação clínica é extremamente inespecífica, tá? E o que vai depender, só levanta a suspeita para a gente seguir a investigação da doença, tá? O diagnóstico, ele não é feito pela apresentação clínica, não é feito pelos exames de imagem, embora muitas vezes a gente pega exames de imagem com laudo dizendo que o paciente tem câncer, mas não é, né? O diagnóstico é feito pelo exame anatomopatológico através de uma biópsia, tá? Então, faz a biópsia, leva para o patologista vai fazer essa confirmação histológica com as características celulares específicas, né? Ou não, ou mais próximas possíveis do diagnóstico de câncer. Às vezes vai ter que lançar a mão de outros exames para caracterizar aquela doença, né? E hoje, cada vez mais, novas tecnologias aí para refinar o diagnóstico, né? Hoje nós estamos aí nessa parte aqui, New Generation Sequence, né? Que caracteriza molecularmente os tipos de câncer, né? Então, antigamente, câncer de mama. Não, hoje nós temos o câncer de mama, pelo menos 5 tipos classificados pela imunistoquímica. Mas hoje a gente consegue classificar esses subtipos molecularmente, né, de uma forma muito mais refinada. Isso é extremamente importante, não só para o diagnóstico, mas como para o tratamento. Cada um desses subtipos aqui vai ter um tratamento totalmente diferente. Fazendo o diagnóstico através da biópsia e a sua subclassificação, o próximo passo, né, é o estadiamento. Então, eu estou falando aqui para vocês assim, que antes de chegar com os 2 pés na porta para o tratamento, a gente tem uma longa estrada, né, a percorrer com toda essa caracterização. E isso é fundamental. A gente não pode passar ou pular esses passos, né? Na minha formação, a gente aprende um mantra, né, que se chama assim, que se diz assim, diagnóstico, estadiamento, prognóstico, tratamento. Parece que eu falei tudo a mesma coisa, mas não é, né? Diagnóstico, estadiamento, prognóstico, tratamento. A gente não pode pular essa sequência, tá? Então, eu tenho o diagnóstico, eu não vou para o tratamento. Depois do diagnóstico vem o estadiamento. O estadiamento serve para a gente verificar, então, a extensão da doença, tá? Ainda hoje, esses são os exames muito usados na nossa prática clínica, né? E dependendo, obviamente, do serviço onde você está trabalhando, tá? A gente tem que levar isso em consideração também. Raio-X, ultrassom, a cintilografia óssea, tomografias, ressonância, PET-CT, agora já temos também, não aqui em Chapecó, mas em alguns centros do país, a PET-ressonância, tá? E baseado nesses exames, a gente vai classificar o tumor em relação à sua extensão, né? Basicamente, a gente agrupa o tumor em 4 estágios, tá? Mas tem outros, tem neoplasias que a gente vai até o estágio 3, tem neoplasias que a gente nem classifica com esse tipo de estadiamento, né? Por exemplo, o glioblastoma, né? A gente não segue esse tipo de estadiamento. Mas, no geral, né, a gente leva em consideração esse estadiamento do sistema JCC, que leva em consideração o tamanho do tumor, o número de linfonodos comprometidos, se tem ou não, né? E se tem acometimento de outros órgãos ou não. Então, antes de tratar o paciente, obviamente, eu tenho que ter o tratamento. Segundo, o estadiamento, porque cada estadiamento vai ter uma abordagem terapêutica diferente, tá? Uma coisa que está começando a se fazer parte da nossa rotina é a pesquisa de DNA tumoral circulante. Isso é
é uma coisa que cada vez mais vai fazer parte do nosso dia, já faz parte do nosso dia a dia em algumas neoplasias, por exemplo, o tumor de pulmão, né? Mas está, segundo os trabalhos que vêm surgindo aí e sendo apresentados, né, cada vez mais tendo respaldo aí para ser adotado no nosso dia a dia. Tanto para o diagnóstico, quanto para o estadiamento, quanto para o segmento desses pacientes em tratamento, né? Então, tem como a gente fazer a pesquisa de DNA de algum determinado tumor, buscando alguma determinada mutação patognomônica daquele tumor, certo? E aí a gente consegue não só fazer o diagnóstico, mas também quantificar essa doença muito tempo antes dela se manifestar clinicamente. Então, por exemplo, aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, esses exames de estadiamento aqui, tá? Normalmente a gente consegue detectar um tumor, tanto inclusive no PET, né, na ressonância ou no PET, a gente consegue detectar um tumor de pelo menos 1 centímetro, né? Abaixo de 1 centímetro, as alterações são extremamente inespecíficas. E só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar 1 centímetro de tumor, 1 centímetro de tumor, que equivale a mais ou menos 1 grama de tumor, e contar célula por célula, nós vamos encontrar em torno de 1 bilhão de células, né? Então, olha só, a gente vai, no momento que a gente começar a detectar algum exame de imagem, a gente já vai ter 1 bilhão de células neoplásicas, certo? Então, por isso, da tentativa de quantificar e diagnosticar o câncer de uma forma muito mais precoce, e o DNA tumoral circulante aí está vindo com esse propósito, né? Além disso, a gente com o DNA circulante, a gente consegue caracterizar muito melhor as mutações que esse tumor vai adquirindo com o passar do tempo, certo? Então, o DNA circulante está começando a surgir também como uma ferramenta para estadiamento do câncer. Bom, então a gente teve o diagnóstico através de uma biópsia, que é a análise da patologia, com a caracterização por alguns exames moleculares de imunistoquímica. A gente foi por o estadiamento, né, lançando mão de exames de imagem, né, e coisas do home office, né? E aí o terceiro passo do mantra é o prognóstico, tá? Prognóstico, talvez isso é uma coisa que não faça parte da rotina de vocês, talvez vocês não saibam assim de uma maneira mais completa, mas é fundamental, tá? E a gente deve analisar o prognóstico de três de três grupos, né? O prognóstico relacionado ao paciente, o prognóstico relacionado à doença e informações do tratamento. Isso é uma coisa que a gente faz de uma maneira assim tão mecânica, né? Mas é fundamental a gente ter isso em mente. Por exemplo, informações do paciente, né? A gente tem que levar em consideração a performance do paciente, as comorbidades e as características socioculturais. Então, se eu tenho um paciente que tem a mesma idade, a mesma neoplasia, né? Mas um paciente rígido e outro com alguma comorbidade, o tratamento vai ser diferente. Se um paciente mora sozinho no interior de Anchieta e mora com a família, né, e é extremamente esclarecido e mora em Chapecó, vai ter um outro tratamento. Então, mesmo tendo a mesma doença, vocês terem uma ideia, né, do quão complexo que é a abordagem do paciente oncológico. Informações da doença, né, então aquilo que eu falei há pouco, né, o estadiamento, obviamente, cada estadiamento vai ter uma abordagem diferente, características histológicas, moleculares também, né, a gente tem que levar isso em consideração hoje na maioria dos tumores, e o comportamento da doença, né, isso está muito atrelado, obviamente, aí hoje a características moleculares, tá? A gente tem que levar em consideração se esse tratamento vai ter uma intenção curativa, tá, ou de controle, tá? A gente tenta evitar a questão do paliativo, porque os pacientes e muitos profissionais, inclusive, né, acho que quando você fala em paliativo é mais ou menos como se você estivesse abandonando o paciente, né?
E a ideia que a gente tem que passar é justamente ao contrário, né? Então, a gente tenta usar mais essa expressão tratamento de controle, né? Para não causar tanto impacto, até a gente conseguir reverter todo esse estigma que tem por trás da palavra paliativo, né? Em relação ao tratamento, também a gente tem que levar em consideração a toxicidade do tratamento, tem que conhecer bem a ferramenta que você está usando. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar também, levar em consideração, é a fonte pagador, né? Quem é que paga esse tratamento? É o paciente, é o plano, né? Ou é o SUS? E cada um desses vai ter um tratamento diferente, não tem como a gente não deixar de falar nisso, né? Hoje a gente sabe que os pacientes, hoje que foi aprovado, a Conitec, né, deu parecer favorável para usar imunoterapia para o melanoma, né? Então, pacientes do SUS, o tratamento do melanoma metastático, usa uma quimioterapia de 1970, né? Há 50 anos usando o mesmo tratamento que dá uma sobrevida aí de 1 ou 2 meses, sendo que a imunoterapia já existe no Brasil há 10 anos, né? E os pacientes de convênio usam, certo? Há 10 anos, entende? Então, a gente tem que levar isso em consideração também. É muito complicado você atender vários grupos, né? Num turno você atende um grupo de pacientes que tem um determinado tipo de tratamento e no outro turno você atende um grupo de pacientes que tem um outro tipo de tratamento. Então, para nós profissionais também é bem complicado isso, né? E aí, depois que você tem todo esse cenário, né? Tu tem o diagnóstico já com as suas caracterizações moleculares, tu tem o estadiamento, você tem a análise do prognóstico, aí a gente vai instituir o tratamento, tá? Independentemente do tiro, foi radioterápico, foi quimioterápico, imunoterápico, enfim, a gente também tem que ter, e é o que nos embasa, e o que nos dá, assim, um respaldo, né, inclusive jurídico, são as evidências científicas, né, a famosa evidência científica que hoje está meio que popularizado, né, no nosso meio em relação ao caso aí do tratamento e, enfim, todas as abordagens do COVID, né. Essa é a famosa pirâmide de evidência, resumidamente, né, tudo começa com a pesquisa clínica, né, desculpe, pesquisa básica, tá, ou pré-clínica, né, e depois evolui para pesquisa clínica em seres humanos. Tudo isso aqui, todos esses estudos, são evidências científicas, né, só que cada uma tem o seu significado dependendo do que você vai utilizar e dependendo do que você tem para aquele momento, né? Então, o que a gente sempre almeja são os ensaios clínicos randomizados, né? E revisões sistemáticas que levam em consideração esses ensaios clínicos randomizados. A gente pode ter, às vezes, revisões sistemáticas recheadas de estudos, né? Estudo caso controle, por exemplo, até série de casos. Então, se você pega um monte de coisas não tão boas e tenta juntar numa revisão sistemática, você não, juntando um monte de coisa ruim, você não vai ter uma coisa boa, né? Então, o ideal sempre é a gente ter o ideal, né? É ter os ensaios clínicos randomizados ou as revisões sistemáticas levando em consideração os ensaios clínicos randomizados, né? No entanto, muitas vezes a gente não tem isso no nosso dia a dia, principalmente em neoplasias mais raras, né? E aí a gente tem que lançar mão do que a gente tem. Então, só para mostrar para vocês que, embora a gente sempre tenta buscar o ideal, muitas vezes o ideal não é o que a gente tem, né? E aí a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, a gente vai caçar, não tem cachorro, caça com gato, tá? Lembrando também que o desenvolvimento de ensaios clínicos randomizados leva muito tempo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente ouve muito falar daquela questão das lendas urbanas, né? Que a cura do câncer existe, embora a cura do câncer exista realmente quando o diagnóstico é precoce, mas no cenário metastático, dizendo que a cura do câncer existe, só que não é liberada e divulgada por causa da indústria, aquela história toda, né? Porque fatura muito e os tratamentos são muito caros, né? Então, só para mostrar para vocês em relação
ao tempo de desenvolvimento do tratamento, de um determinado medicamento, e o quanto isso consome de tempo, dinheiro e pessoas, né? Então, pelo menos aí nós estamos falando de 10 anos, né, entre descobrir uma molécula, patentear a molécula e essa molécula chegar a ser comprovadamente eficaz na doença. Bom, tendo todo esse suporte básico, digamos assim, de vida para tratar o paciente com câncer, né, nós temos mais ou menos essas modalidades aí. E como se não bastasse toda essa complexidade, né, de análise de diagnóstico, de prognóstico e do estadiamento, nós temos agora toda a complexidade do tratamento. E, além disso, nós temos a complexidade do sequenciamento do tratamento, né? Porque a gente pode lançar a mão de radioterapia, cirurgia, terapia-alvo, imunoterapia, hormonioterapia, mas o que faz antes, o que faz depois, o que faz concomitante, vai depender de todo aquele conhecimento que a gente adquiriu no início do diagnóstico, do estadiamento e do prognóstico. Então, aquele mantra lá do início vai nos nortear durante todo o resto do tratamento e segmento desse paciente, certo? Para tentar organizar toda essa bagunça aqui, eu organizei em 3 pilares, né, do tratamento oncológico, que é basicamente a cirurgia, a radioterapia e o tratamento clínico. O tratamento clínico é um pouquinho mais complexo, porque ele engloba a quimioterapia, a hormonioterapia, a imunoterapia, terapia-alvo, as combinações de tudo isso e o transplante de medula óssea. Tá? Bom, em relação... Estão me ouvindo? Alguém? Sim, André, pode Câmbio? continuar. Tá. Excelente. Bom, então, por muito tempo, eu não vou entrar muito na história aqui, né? Mas por muito tempo, até o século XIX, o tratamento das doenças ele era baseado na teoria de Galeno, né? Do desequilíbrio humoral, onde que o câncer ele era visto como uma consequência do aumento da bile negra, né? Então, olha só, até o século XVIII, imaginem vocês, né? Então, a corte portuguesa estava chegando no Brasil e a gente tinha ainda esse conceito de que o câncer ele era consequência de um desequilíbrio humoral, né? Ou aumento da bile preta, tá? Então, foi só no século XVIII, com o aumento do conhecimento da anatomia e de refutada essa hipótese, porque muitos anatomistas foram dissecando cadáveres que morriam de câncer e não encontravam, muitas vezes, a bile preta, né? Essa bile preta provavelmente foi designada como sendo a origem do câncer, provavelmente pelo melanoma, né? Porque era um tumor, uma tumoração visível, né? Diferente de outras neoplasias que metastatizavam para órgãos vitais e que não tinha esse acesso, né? E com o passar do tempo, a única forma de tratar essa doença, e que deu pouquíssimos resultados, mas a única coisa que deu era a cirurgia, né? E por muito tempo ficou a cirurgia sendo a única coisa direcionada ao tratamento do câncer. Depois da cirurgia, o próximo passo da evolução do tratamento do câncer foi feito por esse dentista, né, que introduziu a anestesia baseado no éter, né, porque até então as cirurgias eram feitas sem anestesia. Tá? Então, aqui foi uma dissecção de um tumor cervical, onde o paciente estava sendo anestesiado com éter, tá? Obviamente, o paciente morreu depois por infecção, tá? Porque até então também a gente não tinha o conhecimento e controle das infecções. Olha, vejam bem como era feito a cirurgia, né? Sem luva, sem nada e tal. Então, esse aqui era o tratamento para câncer, né? Até 1850. Então, mas aqui agora com anestesia. Depois, Joseph Lister, um cirurgião escocês, ele deu mais uma contribuição importante para o tratamento, não só do câncer, mas de todas as outras doenças que necessitavam da cirurgia, que foi
o conceito de esterilização, né? Porque muitos pacientes que eram operados, obviamente, depois morriam por infecção, tá? Então, baseado nos conhecimentos de Pasteur, em que ele verificou que um caldo de carne, quando ficava em ambiente não estéril, apodrecia, e quando o caldo de carne era colocado no ambiente estéril, demorava mais para apodrecer. Ele pegou esse conhecimento e trouxe para o dia a dia da cirurgia, né? Então, tentando esterilizar o máximo possível dos instrumentos e do campo, para tentar reduzir as infecções, porque a maioria dos pacientes acabavam morrendo de infecções. Tá? Ele percebeu também, pegou um outro conhecimento, de que lá na Escócia se utilizava uma substância chamada ácido carbólico para limpar esgoto, os esgotos que eram mal cheirosos, no momento que usava esse ácido carbólico, passava a ser menos fétido, né? E começou a desenvolver uma pasta baseada nesse ácido e começou a usar em suas cirurgias. E percebeu que as infecções realmente diminuíam. Então, esse aqui é uma cirurgia que ele mesmo fez na sala da sua casa, uma cirurgia, uma mastectomia na sua irmã, e em 1867, né? Então, aqui foi um marco da cirurgia, o primeiro tratamento oncológico, né, em que o paciente tinha um câncer, foi tratado com cirurgia e já com o éter aqui, né? E depois ele usou o ácido carbólico como antisséptico. A paciente não morreu, a sua irmã não morreu de infecção, como a maioria das pacientes morreu, mas morreu depois, 3 anos mais tarde, de provavelmente metástase da doença, né? Então, esse aqui foi um marco do tratamento oncológico. E para quem... e ele está eternizado aí, o Joseph Lister, né? Nesse produto aí que a gente usa quase todos os dias aí. Esse aqui é um outro ícone do tratamento oncológico, né? William Hauser. Uhum. Inclusive, leva uma das cirurgias de mastectomia leva o seu nome, né? Porque ele instituiu o termo de radicalidade na cirurgia oncológica, porque o que se via é que muitos pacientes que, mesmo fazendo a cirurgia oncológica, tirando o câncer, voltava, né, retornava, e o paciente acabava morrendo da própria doença. E ele percebeu que quanto mais se tirava, né, obviamente, assim, né, mais menor é a chance do tumor voltar. Mas hoje a gente sabe que menor chance de voltar no local, né? Mas pode retornar, recidivar em outros órgãos. Mas, enfim, algumas pacientes não tinham recidiva local, justamente porque tinham uma dissecção mais radical da sua lesão, tá? Então, aqui é o exemplo da mastectomia a Halsted, né, em que era retirado, inclusive, alguns arcos costais, clavícula, tá, de uma paciente com câncer de mama. Isso nós estamos falando de 1890, né, isso aqui é ontem da história, né, era assim que era tratado os pacientes com câncer. Então, até o final do século XIX, esse era o tratamento para o paciente com câncer, né, a cirurgia e a mais radical possível. Olha só, isso aqui foi publicado na Fortune em 1937. Até 1937, esse era o conceito de tratamento para o câncer. A cirurgia bruta, esse aqui era assim, a evolução do tratamento do câncer, né? 1937. A cirurgia bruta, sem anestesia ou asepsia, foi substituída pela moderna cirurgia indolor e com refinamentos técnicos, né? Refinamentos técnicos aqui em relação assim, a reduzir um pouquinho mais a cirurgia, né? Usar os medicamentos antissépticos e as pastas antissépticas, porque nem antibiótico existia ainda nessa época, né? O antibiótico foi introduzido aí na prática na década de 40, certo? Então, olha só o quanto a a evolução do tratamento oncológico é recente, não tem nem 100 anos, né? Assim, a grande evolução do tratamento oncológico. E hoje, assim, não mudou muito a cirurgia, tá? A cirurgia é isso aí, tem que tirar. O que mudou da cirurgia foi a extensão.
E muito dessa extensão, que hoje é menos, né, menor, ela é consequência das melhorias das outras técnicas de abordagem de terapêutica, que é basicamente a parte clínica e radioterápica. Então, hoje, a gente consegue fazer uma cirurgia bem menor, então aqui uma lumpectomia, por exemplo, né? Até aqui ficou uma cicatriz feia, porque a gente pode fazer uma lumpectomia periaureolar, que o paciente não fica com nenhuma cicatriz aparentemente visível, ou uma lumpectomia via axilar, né? Fazendo só a retirada do tumor. Né? Mas o que permitiu fazer isso? Né? Todo o conhecimento molecular da doença, todo o comportamento evolucionário do paciente, da doença, né? E principalmente a evolução do tratamento. Tá? Não só fazer uma cirurgia minimamente invasiva, como às vezes nem fazer. Esse aqui é um caso meu, tá? De 2 meses atrás. A primeira foto aqui é uma paciente, esse aqui é um câncer de reto inferior. Se vocês podem ver aqui, ó, é bem inferior. Aqui tá é uma vista crânio-caudal, tá? Aqui é o ânus, ó, certo? Então é muito próximo do ânus. Até alguns anos atrás, alguns meses atrás, na verdade até hoje se faz isso, tá? O tratamento para essa neoplasia aqui é quimio e rádio, seguido de cirurgia, computação do reto e ânus, tá? Essa paciente ficaria com uma bolsa de colostomia, certo? Com o conhecimento, com a progressão, a evolução das outras abordagens terapêuticas, do caso aqui a quimio e a rádio, nos permite fazer isso aqui. O que aconteceu aqui, ó? 2 meses depois de tratamento quimio radioterápico, essa área aqui, ó, foi substituída por essa cicatriz aqui. Claro que não é para todo mundo, é aquela questão que eu falei para vocês, a gente não pode fazer isso para o paciente que mora sozinho lá no interior de Anchieta, tá? Isso aqui é uma paciente bem esclarecida, que eu sei onde é que ela mora, eu tenho o telefone dela. Então, a gente faz o tratamento, ela teve uma resposta clínica completa, né? E a gente vai acompanhando ela seriadamente a cada 2, 3 meses, com retossigmoidoscopia, com ressonância, tá? Porque até 60% desses pacientes podem ficar livre de doença só com essa abordagem terapêutica. E não é só ficar livre da doença, mas é ficar livre de colostomia. Imagine o impacto na qualidade de vida que essa paciente vai ter, né? Deixando de levar uma colostomia aí para o resto da vida, né? Então, todas essas melhorias, essas técnicas, né, minimamente invasivas da cirurgia são consequências da melhoria do tratamento oncológico clínico e radioterápico, tá? E claro, nós temos aí hoje a robótica também, né, em que a gente pode, o médico aí pode fazer uma cirurgia de um lado do mundo e o paciente estando do outro lado, né? Então, mas basicamente a cirurgia é isso, é tirar algumas áreas tumorais. Embora, como vocês podem ver, já estamos evoluindo para situações em que talvez nem precise tirar. Assim como foi, por exemplo, o linfoma, né? O linfoma, há muitos anos atrás, era uma entidade que se tratava com cirurgia, né? Tudo, a oncologia era a única modalidade terapêutica, era a cirurgia. Hoje, fazer cirurgia para um linfoma é uma imperícia, é uma imprudência. Né? O tratamento é com quimioterápico e imunoterapia, e o tratamento é curativo com essa abordagem terapêutica. Hoje nós temos o exemplo também do reto, né? Que a gente pode fazer o tratamento com intenção curativa com quimio e radioterapia e fazer uma cirurgia de resgate se acaso a doença progredir localmente ou não. Que mais? A câncer de mama também já está evoluindo para isso, né? A gente está esperando alguns trabalhos em que a gente faz quimioterapia neoadjuvante, né? Tem situações que a gente tem resposta patológica completa de 70% dos casos. Ou seja, o paciente tem o câncer, você faz o tratamento, 6 meses depois você faz uma ressonância, não tem mais nada, você faz uma biópsia, não tem mais nada. Será que esses pacientes precisam ser operados naquele momento? Será que você fazer uma complementação com radioterapia e ir acompanhando, como a gente faz nesse caso aqui, poupando uma paciente de uma mutilação, não seria o mais adequado? A gente espera que tenha essa resposta aí nos próximos meses, inclusive. Então, essa é mais ou menos uma breve história da cirurgia. A cirurgia foi uma das abordagens terapêuticas que, apesar de todo esse avanço, né, não é tanto quanto a oncologia clínica, que vocês vão ver depois.
E basicamente essa evolução da oncologia, da oncologia cirúrgica, ela teve muito a ver com a evolução da oncologia clínica e radioterápica. A radioterapia, na abordagem do tratamento do câncer, ela começou, todo mundo já conhece, né, o pessoal que trabalha nesse meio, da Marie Curie, que descobriu o rádio, né, essa substância fluorescente, né, que chamava muita atenção na época, porque ela achava bonito, e faziam colares, anéis desse material radioativo aí, né. E as pessoas começaram a ter bastante problemas, né, com essa substância. Então, os indivíduos que usavam inclusive a Marie Curie depois morreu, né, de leucemia, de tanto que manipulou esse material. Mas esse material ele queimava localmente, né? Então, os indivíduos que tinham colares, né, com esse material, ali no local onde que tinha o colar começava a queimar. Então, eles extrapolavam esse achado de queimar para queimar feridas, né, que o paciente já tinha. Então, por exemplo, tumores cutâneos, né, principalmente tumor de mama sempre foi uma neoplasia bastante tratada com essas terapias aí medievais, né, da antiguidade, porque é um tumor visível, né, era mais fácil de palpar, de ter acesso, né. Então, inclusive, tumores de mama se aproximava esse material, porque queimava, né, então, e alguns tumores tinham um controle local com essa terapia. Então, por muito tempo foi se adequando, foi se aprimorando esse achado, né? Até que William Röntgen ele conseguiu sintetizar, né, esse raio-x, né? Você sabe muito bem, essa foi uma foto bem famosa, né, em que ele usou a mão da sua esposa Ana aí para comprovar a existência desse raio-x. E com o tempo esse raio-x ele foi sendo concentrado, digamos assim, né? Até que Emil Grube, um médico americano, ele começou a sistematizar de uma forma muito mais frequente o uso de raio-x para câncer, câncer de uma forma geral, tá? Essa conduta dele foi tão espetacular que também virou matéria de capa de revista na Time, em 1952, em que ele usou essa técnica de raio-x, né, as máquinas de raio-x, mas com os raios-x muito mais concentrados, digamos assim, para tratar essa paciente que estava na UTI, né, e ela deu alta caminhando, né, então isso virou, imagina, né, é um milagre, né. Provavelmente ela tinha um tumor extremamente responsivo a essa terapia, né. Se fosse um glioblastoma, por exemplo, acho que não iria acontecer isso. Provavelmente é um tumor neuroendócrino, até mesmo um linfoma, né, que responde a esse tipo de terapia. E aí, em 1900, né, surge essa outra especialidade da oncologia, que é oncologia radioativa, na época chamada oncologia radioativa. Léo, como é que está o tempo aí? Tranquilo, André. Você pode ficar o tempo. A gente tem mais uns 10 minutinhos, pelo menos, né? Daquilo que a gente tinha combinado. Tá, beleza. Então, quase, acho que tá dentro do tempo, então. Tá joia. Aí a radioterapia começou a ganhar corpo, então, em 1940, por aí. Mas assim, vocês veem que até a década de 40, aí, nós tínhamos uma técnica de tratamento cirúrgico extremamente robusta e uma técnica radioterápica extremamente robusta. E era isso, tá? Para tratar o câncer. O resto, se não fosse tratado com isso, não tinha o que fazer, tá? E vem que eram situações extremamente precárias, né? Todos esses indivíduos que trabalharam com radiação, eles acabaram morrendo, né, por neoplasias, certo? Depois, com o tempo, essas técnicas de radioterapia, os aparelhos, a síntese de radioterapia de raios gama e raios X foram sendo aprimorados com a engenharia, principalmente no pós-guerra, né, pós-segunda guerra, né?
e foram possíveis de tratar outros tipos de tumores de maneira muito mais eficaz e com menos efeitos colaterais, certo? Mas como que funciona, né, como é que funciona a radioterapia? Né? A gente falou, os pacientes eram tratados com a radiação, mas morriam de câncer, então não faz muito sentido, né? Você dá uma radioterapia, dá radiação para um paciente para tratar câncer, mas provoca o câncer, né? Então, como é que funciona isso? Tá? A radiação, a primeira descoberta, né, com materiais radioativos, geralmente era secundária à liberação, são ondas eletromagnéticas que carregam altas quantidades de energia, né? Imagina que isso aqui é um corpo e essa parte amarelinha aqui é o câncer, né? Então, essas ondas eletromagnéticas, elas transpassam o corpo, né? Passam o tumor e saem do outro lado. Isso você vai circundando esse tumor e esse corpo, de modo que a maior concentração de radiação fique no tumor, mas também vai ter um certo grau de radiação pegando no corpo sadio, tá? O que essa radiação faz? Ela tem basicamente dois efeitos, né? O primeiro, e o mais comum, quando ela passa a célula, ela passa o material genético, ela simplesmente quebra o DNA, fragmenta o DNA, certo? A célula tumoral, como a gente viu lá no início, geralmente ela tem falha dos sistemas de reparo. Lembra que eu falei para vocês que para a célula tumoral sobressair e adquirir as suas capacidades adaptativas, elas tiveram muitas mutações, inclusive no seu sistema de reparo de DNA. Então, no momento em que você quebra mais a fita do DNA, se a célula tumoral tem falha no sistema de reparo do DNA, esse DNA não vai produzir o que deveria produzir, né, sintetizar RNA e suas proteínas vitais ali para a sobrevivência da célula, e acaba entrando a apoptose. A célula normal, tá, ela tem o sistema de reparo íntegro, né? Então, as células normais que recebem essa quantidade de radiação, que tem a lesão no seu DNA, o sistema de reparo vai ali e repara, né? Claro que, se tiver muita radiação, e essa radiação for frequente, né, e esse paciente, por exemplo, tiver um sistema de reparo já meio defeituoso, pode sim, né, com o tempo, né, desenvolver uma neoplasia, certo? Um outro mecanismo de ação da radioterapia é que essas ondas eletromagnéticas que atravessam o corpo, em contato com a água, tá? Eles fazem uma reação produzindo radicais livres. Esses elétrons ele reagem com a água, produzindo a água hidrogenada. E essa água hidrogenada ela é um radical livre. Nós temos o radical livre do próprio oxigênio e o próprio elétron, que sai dessa reação aqui. E esses radicais livres se ligam à fita de DNA, inativando muitas vezes e muitos segmentos desse DNA também. Como a célula tumoral muitas vezes tem falha nesse sistema de reparo para tirar esses radicais livres, aquela fita de DNA acaba não produzindo o RNA que deveria para produzir sua proteína e acaba entrando a apoptose. Então, basicamente, são esses dois mecanismos de ação que a radioterapia atua. E aqui já tem um conceito bem interessante, né? Que para a radioterapia ter uma efetividade maior, esse tecido ele tem que ser bem hidratado e bem oxigenado, porque é a água e também a presença do oxigênio que vai fazer com que aumente essa efetividade da radioterapia produzindo esses radicais livres, né? Então, por isso que muitas vezes não se faz radioterapia para um paciente anêmico, né? Porque a efetividade vai ser menor. Claro, salvo algumas exceções, tá? Hoje são esses aparelhos muito mais modernos, né? Muito mais seguros. A radioterapia, a gente pode chamar de teleterapia. A teleterapia é basicamente a radioterapia mais usada, né? Onde esse aparelho circunda o indivíduo,
previamente estudado com exames de imagem para localizar aonde que está esse tumor, né? E para que a carga de radiação seja a máxima permitida e possível no tumor e mínima possível e permitida nos tecidos normais, né? Hoje nós temos outras modalidades de radioterapia. Por exemplo, essa aqui é a primeira que vocês estão vendo, é a que a gente chama de 2D. Na época pré-tomografia, em que a gente não tinha um conhecimento anatômico tridimensional. Então, a gente fazia o raio-x, né, e determinava aqui, ó, esse aqui é o campo da radioterapia. Então, por exemplo, um câncer de próstata aqui, ó, tá? A gente acabava irradiando tudo isso aqui, porque a gente não sabia, tipo assim, mais ou menos aqui que está a próstata, né, meio nesse osso aqui, e acabava irradiando tudo isso aqui. E aqui no meio a radiação passava no intestino, no reto, na bexiga, na uretra, nas mulheres pegava o ovário. Então, todas as consequências possíveis que vocês podem imaginar em relação a esses tecidos, né, que são epitélios extremamente sensíveis à radiação, apresentavam consequências por esterilização, né, por queima, por lesão direta, né, da radioterapia nesses tecidos. Depois, com o advento da tomografia, né, a gente conseguiu estudar melhor a anatomia do indivíduo e fazendo com que a gente entregasse de maneira muito mais efetiva e eficaz a radiação só no tumor. Então, vocês podem ver que aqui, ó, a radiação passou aqui e aqui. Então, onde que tem o vermelhinho, aqui é onde que houve a maior concentração de radiação. Aqui passou radiação, passou radiação, passou radiação, passou radiação, mas aqui houve a maior concentração. Isso aqui é a 2D, 3D, e essa aqui é a conformacional. Essa aqui é a última novidade de radioterapia, né? E isso aqui, como é que funciona a conformacional? Isso aqui, ó, conforme vai girando aquele aparelho, se colocar no YouTube vai ter um videozinho mostrando, conforme vai girando esse aparelho aqui, ó, esse aparelho, ele é um aparelho de radioterapia e também um aparelho de tomografia. Então, ao mesmo tempo, ele vai fazendo uma tomografia e vai entregando a radioterapia para o paciente. E onde sai a radiação, num estudo anatômico prévio, isso aqui são móveis, esses materiais aqui de aço, esses são móveis conforme vai girando, ó, então aqui está a próstata, tá? E aqui está o reto. Então, a primeira emissão de radiação nesse sentido aqui, ó, vai ter mais radiação nesse local, mais nesse local e menos nesse local. Cada risquinho desse aqui, ele se move. Então, conforme vai movendo o aparelho de radiação, ó, me fugiu o nome agora, como se fossem facas, né? Lâminas, essas lâminas, elas se movem. Então, quando girou o aparelho para cá, essa lâmina veio mais para cá, para não pegar tanta radiação no reto. Então, você consegue entregar muito mais radiação só na próstata e menos no reto. Então, antes, na 3D, a radiação era uniforme em todo esse campo aqui, ó, tá? Agora, a gente consegue entregar mais radiação só na próstata e poupando mais os órgãos. Então, o resumo de toda essa história aí, a gente evoluiu muito também na radioterapia. Então, aqui, ó, aqui está a próstata, né? Olha só, e aqui está o reto. Então, aqui, ó, na 3D, a gente entrega muito mais radiação e aqui, com a conformacional, menos radiação. Então, a gente, conforme vai passando o tempo, essa aqui o sistema CyberKnife, que a gente consegue fazer, além de tudo, o paciente, principalmente tumores torácicos, conforme a gente respira, né, o tumor também se move, né? Então, esses aparelhos, eles conseguem pegar a frequência respiratória, por exemplo, né, e levar isso também em consideração. Conforme o tumor se movimenta, ele vai seguindo onde é que o tumor está para entregar a maior taxa de radiação naquele local e menos radiação no tecido normal. Outra modalidade da radioterapia é a braquiterapia. A gente entrega essa radiação no leito tumoral.
A radiação ela não transfixa o corpo, né? E ela é depositada no local do tumor. Isso pode ser feito com sementes, por fios, ou até por radiação eletromagnética produzida por aparelhos, tá? Então, a gente pode colocar na mama, a gente pode colocar na próstata, a gente pode colocar... Então, aqui é um raio-x, ó, mostrando as sementes radioativas, né, implantadas na próstata do paciente, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês que a radiação, né, a radioterapia, ela está mais ou menos nesse espectro das ondas eletromagnéticas. A gente é envolto dessas ondas eletromagnéticas, né, desde as ondas de rádio, né, as ondas do infravermelho, ultravioleta, né, as ondas visíveis, né, mas as que causam dano do DNA mesmo são essas ondas eletromagnéticas de alta energia, não é as ondas eletromagnéticas de micro-ondas, do rádio, do infravermelho. Então, pode ficar... Até eu gravei um videozinho esses dias falando sobre o micro-ondas, né? O micro-ondas não causa câncer, porque não são ondas eletromagnéticas de baixa energia. Então, assim, a gente falou hoje um pouquinho da cirurgia, como é que ela progrediu, evoluiu, né, nesses últimos anos. Vocês veem, assim, que nesse tripé que eu mostrei no início, ela não... A Márcia, depois se o Marcelo tiver aí, ele pode comentar alguma coisa em relação à cirurgia, mas o quanto que ela evoluiu está diretamente atrelado, né, à efetividade do tratamento clínico, que envolve a quimioterapia, hormonioterapia, enfim. E a radioterapia, o que evoluiu foi do controle de entregar essa radiação, que é a mesma lá de 100 anos atrás, de entregar a maior dosagem de radiação no leito tumoral, poupando os tecidos normais. Então, basicamente, são essas evoluções da cirurgia e da radioterapia. Do tratamento clínico, para não ficar muito maçante, eu vou deixar só o tratamento clínico para falar na próxima aula e abrir esse espaço para perguntas e complementações, enfim, que vocês acharem necessários desse primeiro momento. Aqui minhas redes sociais, eu também aproveito para divulgar, né, agora é o Instagram do nosso grupo, e daí na próxima aula eu vou falar só a parte clínica.